Gálatas capítulo 2, versículos 3 e 4. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Uma pergunta a ser feita logo de início é: por que Paulo levou consigo a Tito para a igreja mãe em Jerusalém? Como todos sabem, Tito era grego e, além disto, era também incircunciso, apesar de que um grego poderia ser circuncidado se ele se convertesse ao judaísmo, o que não era o caso de Tito. Tanto Paulo como e principalmente Tito sofreram uma pressão muito grande para que Tito fosse circuncidado. Porém, nem Paulo, nem muito menos Tito aceitaram esta situação. E isto foi muito importante, porque deu autoridade ao apostolado de Paulo. Mas nem ainda Tito, que estava comigo. Tito era um líder de renome no mundo gentílico, onde tinham igrejas fundadas por Paulo. Até porque ele era um amigo do grande apóstolo Paulo e o acompanhava em suas viagens missionárias para fundar igrejas e também para cuidar das comunidades cristãs já fundadas. Ele esteve envolvido com a obra de Deus na igreja em Corintos, mas foi em Creta que se tornou um líder da igreja local de Cristo Jesus, nosso Salvador. Conforme as tradições cristãs mais antigas, porém, neste momento, ele se encontrava com Paulo, fazendo parte da sua equipe. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego. Essa é uma observação feita pelo escritor para destacar o fato de que estava com ele um gentil incircunciso, que não era judeu, nem pertencia ao judaísmo, mas que era um cristão verdadeiro e que poderia servir de testemunho de que a graça de Deus era com os que não tinham a marca externa da circuncisão. Paulo foi a Jerusalém para tratar desta questão, porque este era um problema que tinha de ser resolvido, e foi resolvido, porque os gentios convertidos ao cristianismo não eram obrigados a se circuncidarem, nem tampouco guardarem a lei de Moisés. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Porém, chegando Paulo com Tito no ambiente legalista da igreja em Jerusalém, houve um movimento interno para que Tito, mesmo sendo gentil, fosse circuncidado, o que Paulo não permitiu. E de imediato procurou evitar que seu amigo passasse por tal constrangimento. Se alguém quisesse ser circuncidado, que assim o fosse, mas de maneira voluntária e não porque era obrigado. A verdade é que os cristãos legalistas de Jerusalém não entenderam logo de princípio que a Igreja de Cristo não era obrigada a guardar a legislação de Moisés, porém Paulo entendeu tudo desde o princípio
a partir do momento que se converteu para o verdadeiro cristianismo. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram. Jesus veio para cumprir a legislação de Moisés em nosso lugar, para nos libertar justamente de tal obrigação. De fato, ele veio implantar uma nova religião chamada cristianismo, que é diferente do judaísmo. Já os apóstolos não entenderam isto de princípio e buscavam reconciliar o judaísmo com o cristianismo, o que Paulo não aceitava e combatia. Ainda hoje, a maioria daqueles que tiram proveito das regras da lei de Moisés aplicam na igreja tudo aquilo que os cristãos legalistas executavam e faziam nas igrejas da Judéia e em Israel. Os falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. Tanto Paulo como aqueles que faziam parte do ministério nas igrejas gentílicas viviam como manda as regras do cristianismo e não conforme às exigências impraticáveis do judaísmo. No caso em foco, formou-se logo um grupo de legalistas para secretamente fiscalizarem a Paulo, a Barnabé e a Tito, se eles viviam de acordo com os costumes do judaísmo ou não, o que Paulo rechaçou e não aceitou. Esta liberdade sobre a qual Paulo fala não é a mesma coisa que libertinagem para o pecado, mas ele se reporta sobre a liberdade das exigências da lei de Moisés, que era o forte mesmo, e a sobrevivência do judaísmo. Os falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Conforme a lei de Moisés, quem fazia parte do judaísmo era obrigado a guardar todos os mandamentos, estatutos e juízos daquela legislação, o que para Paulo era uma prisão. Mas de acordo com o Evangelho da nova dispensação da graça de Deus, ninguém é obrigado a cumprir nada. Porém, o cristianismo incentiva a que os discípulos de Cristo sigam os ensinamentos da palavra de Deus de maneira voluntária. É a isso que Paulo chama de liberdade. Cristo já cumpriu pela sua igreja tudo o que o judaísmo requeria. Depois da vinda do Messias de Deus, Jesus Cristo, uma nova aliança da graça foi implantada, em que a salvação é pela graça de Deus e pela fé em Cristo Jesus e na sua obra perfeita de redenção. Os falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. O que estavam exigindo de Paulo, Barnabé e Tito era de que eles abandonassem ao evangelho da incircuncisão, trocando o cristianismo pelo judaísmo. E isso para Paulo era um retrocesso, coisa que Paulo chama de servidão. Graças a Deus que no cristianismo histórico o que prevaleceu foi o que Paulo defendia, que era o evangelho da incircuncisão, e não o que os elementos legalistas da igreja de Jerusalém queriam impor na igreja primitiva. Igreja esta liberta pelo Senhor Jesus e que segue o cristianismo democrático. Concluímos, pois, que Jesus veio para cumprir a lei e assim o fez, mas o seu objetivo maior era fazer mudanças profundas no judaísmo, libertando seus remidos das exigências
da legislação de Moisés. E isso foi um choque muito grande para a sua época. Já os apóstolos de Jerusalém viveram intensamente este momento de transição da mudança do judaísmo para o cristianismo. Mas na realidade foi Paulo quem compreendeu melhor, como apóstolos dos gentios que era, essa mudança radical do judaísmo para o cristianismo. Por isso que Cristo Jesus o designou para pregar o evangelho da graça de Deus entre todas as nações gentílicas civilizadas de sua época.